Muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Hoje, sexta-feira, né? Porque amanhã é feriado. Sexta-feira pra você, pra gente é quinta-feira normal, porque jornalista não tem dessa de feriado, não tem dessa de sábado e nem domingo. E eu sei que a rodada também do Brasileirão foi horrorosa para todo mundo. Cruzeiro foi derrotado pelo Botafogo por 3-1 em pleno Independência lotado. O Atlético empatou com o Bahia no Pituaçu 0-0, um jogo também lamentável. E o América na terça-feira também empatou sem gols com o Paraná Clube. Enfim, uma rodada tenebrosa. Ipatinga perdeu de 3-0, se não me engano, para o Asa de Arapiraca. O Boa perdeu para o Atlético Paranaense de virada. Enfim, foi tenebrosa essa rodada, dá para esquecer já e já começar a pensar na rodada do final de semana. Mas nós temos que comentar aqui no Rede Social Esporte Clube sobre os jogos de ontem e também sobre o esporte especializado, porque o Sada Cruzeiro, o time que dá orgulho, né? Estreou ontem no Sul-Americano e atropelou o time do Uruguai. Mas nós temos todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Rede Social Esporte Clube. Lembrando que você pode participar pelo twitter.com/redesocialec, twitter.com/redesocialec ou também pelo Facebook, facebook.com/redesocialec. E hoje um programa muito especial porque enquanto o Vinícius está na praia, virando um camarãozinho, eu trouxe um convidado muito bacana, muito querido por mim, que é o Washington Luiz, que é repórter da Esportes FM 94.1, a nova rádio do Grupo Bandeirantes e que cobre o América diariamente. Mas além de cobrir o América, é o repórter do esporte especializado também, ou seja, tem tudo a ver com Rede Social Esporte Clube. Washington, seja bem-vindo, é um prazer muito grande te ter aqui. Bárbara, também prazer imenso estar com você aqui. Um grande abraço também para todo mundo que nos acompanha aqui no BH News, no Rede Social. E eu sempre, é de praxe já, sempre quando eu trago um convidado novo, quando o Vinícius também traz um convidado novo aqui no Rede Social Esporte Clube, de saber a história deste convidado com o jornalismo, como que começou. Eu já sei um pouquinho, mas é muito bacana você, telespectador, saber de onde vem a credibilidade de Washington, onde ele começou e tudo mais. Então conta pra gente como que foi o seu trajeto dentro do jornalismo. Bárbara, então, muito interessante que eu decidi ser jornalista, assim, já desde o ensino médio, já tinha claro que queria ser jornalista, já tinha isso em mente. Agora a questão era trabalhar para chegar até lá, né? Que é sempre o problema de todo mundo. E aí, ainda no ensino médio, além de jornalista, eu já tinha definido, que é trabalhar com esporte e principalmente com rádio, que é algo que sempre me fascinou, sempre me deu muita motivação. E aí eu entrei, fiz o ensino médio, fui cursar jornalismo, entrei para a faculdade e logo no começo já fui naquela procura de estágio, né? Vamos para os estágios e aí consegui ao longo do período de faculdade fazer alguns estágios, Rádio Transamérica, Rádio Alvorada, e esses estágios foram importantes para mim, principalmente para solidificar a carreira, né? Foi ali que eu comecei e logo com esporte. Comecei na Rádio Transamérica, onde fiquei durante um ano, depois saí, voltei e fiquei mais um ano. Aí aquela pressão, naquela vontade, fazia plantão esportivo, jornadas, enfim. Depois, na Rádio Alvorada, era um pouco mais em produção, era a produção do programa de esportes da Rádio Alvorada, e aí a gente foi construindo. Saí depois, fui fazer assessoria de imprensa, aí, não na área esportiva, fiquei 1 ano e meio trabalhando na assessoria, depois saí do mercado, é um mercado complicado, fiquei um tempo fora. E aí depois a oportunidade surgiu de voltar à Band News FM. E aí eu fui para a Band News FM. Com jornalismo. Isso, num jornalismo geral, né, para cobrir férias. A ideia era que ficasse um tempo, fiquei um tempo, saí, voltei para cobrir férias novamente. E aí depois surgiu a oportunidade de entrar para o Grupo Bandeirantes de Comunicação através da Rádio Esportes FM, onde sou seu companheiro lá, com muito prazer. Gente, exatamente, muito prazer. A gente vai falar um pouquinho da Esportes FM também, mas o Washington eu conheci ainda como repórter da Band News, porque demorou um pouquinho para vir para a Esportes FM. E lá ele fazia, claro, pautas gerais, mas quando fazia política, tomara que Rodrigo Freitas, que era chefe de redação na Band News e que agora é editor de cidades no jornal O Tempo, esteja nos assistindo. E se não estiver também, tem reprise às 4h30 da tarde e às 11 horas da noite. Quando o Washington Luiz fazia reportagem de política, era um desespero sem fim naquela redação. A Carol...
Era aquela assim, tenebroso, era aquela história, né, Bárbara? E aquela coisa, não, o jornal tem que fechar, vai sair, coisa, pressão, Band News, aquela cara. Mas foi tudo bem, foi um trabalho realmente fantástico. A Band News FM me ensinou muito também. Tem só que agradecer ao Luiz Fernando Rocha, ao Rodrigo Freitas, a toda a equipe da Band News. Claro que estamos juntos até hoje, mas realmente, muito obrigado, viu, Bárbara Vasconcelos? Foi realmente muito bom. Essa descontração pequena aqui no Rede Social Esporte Clube. E na política você tinha essa pressão. No esporte, que é um lugar que você gosta, que era onde você queria trabalhar desde o princípio. Você sente essa pressão, esse desespero, porque o esporte ele é gostoso, mas muda muito. No momento que você faz um noticiário para determinado programa, o jogador já foi vetado, você tem que fazer um novo, enfim. É um mercado, é um assunto que muda muito. Você muito sente dinâmico, essa pressão? né? Muito dinâmico. Então, Bárbara, eu acredito que é um pouco mais tranquilo pelo fato de dominar um pouco mais, né? Claro que o jornalista, eu costumo dizer que o jornalismo é uma profissão que você, além de estar por dentro, pelo menos um pouco de cada editoria, mesmo quando você se especializa, no caso do esporte, ainda tem vários subtemas ali do esporte, né? Você tem o vôlei, o basquete, o futebol. Dentro do futebol você tem Série A, B, C e D. Aí você tem a Olimpíada. Você tem que ter condições de cobrir tudo isso, né? Existe uma pressão, mas eu acho que são pressões diferentes, assim. Estar num lugar que você domina mais, que é o seu terreno, aí você faz com mais tranquilidade. Agora, é claro que quando você está com a matéria pronta, e aí, como aconteceu no caso do América, a gente cobra o América na Esportes FM, tudo pronto, já matéria gravada para outro dia, e aí chega a informação, ó, caiu o treinador, mudou. Aí você olha e fala assim, aquela cara, né? Mudou também todo o meu trabalho, vamos fazer tudo de novo, houve uma mudança. Mas, enfim, é muito gostoso e é bom sempre trabalhar com o que você gosta, né? Agora, é difícil também te perguntar quais são os ídolos no jornalismo esportivo. Você tem algum que você se espelha dentro do jornalismo esportivo e fala, nossa, eu quero ser igual a esse cara? Olha, eu vi muita gente boa, assim, ao longo desde o rádio, da televisão, enfim, eu gosto muito Falando aqui primeiro dos nossos aqui, gosto muito da Dimara Oliveira, eu sempre acompanhei a Dimara, hoje está conosco também lá na Esportes FM. O que é uma honra muito grande para a gente, que com certeza, está começando, né? Com certeza, para a gente eu que me via, né, ainda na época de estudante, acompanhando o trabalho da Dimara, o trabalho, Léo Gustavo, é uma pessoa que eu gosto muito em termos de comentários também. Enfim, tem muita gente boa, assim, que se inspira, né? Eu acho que de cada um a gente pega um pouco e fala, olha, acho que é bacana seguir essa linha, isso aqui eu vou deixar um pouco para depois, retomo ali, e aí você cria a sua identidade, a sua forma, né? Eu acho que esse que é o principal característica de um grande veículo, e é o que a gente tem, por exemplo, na Esporte, que a gente tem repórteres que têm dinâmicas diferentes, assim, cada um tem o seu jeito específico. Eu acho que isso aqui, para o telespectador, para o ouvinte, e até mesmo para o leitor, né? Porque a forma de escrever, ela também é diferenciada, é isso que faz parte, é isso que monta um bom time no jornalismo esportivo. É verdade. Agora eu quero falar um pouquinho da Esportes FM 94.1, e é difícil, né? Sou suspeito e você também, porque a gente vai explicar de um veículo em que nós dois trabalhamos juntos. Mas a gente não vai falar de coisa ruim, porque a Esportes FM 94.1 é uma rádio realmente voltada apenas para o esporte, e no Brasil não se ouvia falar disso. Claro, temos rádios, né, melhor dizendo, que cobre o esporte, mas não 24 horas por dia como a Esportes FM faz. E é um desafio muito grande, porque a cada hora, a cada minuto é uma informação nova, você não vai ficar repetindo a mesma coisa o dia inteiro. Então, é um desafio muito grande manter uma rádio no ar com 24 horas de programação esportiva, né, Washington? Com certeza, qualquer rádio ou news, exemplo do que é a Band News também, só que numa outra levada, né, que é o jornalismo geral, quando você tem uma proposta que é uma proposta grande como do Grupo Bandeirantes de Comunicação e que marca a história do jornalismo esportivo no Brasil, porque é a primeira emissora que tem uma rádio dedicada exclusivamente ao esporte, primeiro que isso é muito bom para quem está ouvindo, para quem gosta, para os amantes do esporte. Por quê? Porque ali você vai sempre saber que tem alguma informação esportiva para você. E aí, outro aspecto que as pessoas confundem muito, o jornalismo esportivo, ele não é só futebol, né? E aí uma rádio que tem uma dedicação maior ao esporte, ela tem possibilidade de você explorar o esporte especializado. Nós temos aí o vôlei, que é uma das grandes paixões, principalmente do público mineiro e brasileiro também, com várias conquistas dos nossos times daqui, da seleção brasileira, enfim, o vôlei que cresceu muito. Você tem o basquete, o futsal, a natação, que o Minas agora fez um desempenho fantástico no troféu, tanto no José Finco, na Maria Lenk, o Minas sempre tem
boas revelações, enfim, MMA, que é um esporte que cresceu muito, um dos esportes que mais cresce, Fórmula 1, você tem um espaço maior para trabalhar todos esses esportes com pessoas que estão ali dedicadas a isso. Agora, que é um desafio, sem dúvida nenhuma, para todos nós e para quem faz esse jornalismo e principalmente para a gente organizar. Como organizar de forma que não seja cansativa, como você disse, que as notícias não sejam repetidas, né? E que a gente assegure para o nosso ouvinte que ele vai ter as principais informações do esporte. Para isso a gente tem uma rede boa, que temos São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e também Recife, o que vai dar um aspecto nacional para isso. Então você tem um período em que as notícias são nacionais e um período em que as notícias são locais aqui com os nossos clubes, o vôlei, o basquete, enfim. É um desafio muito bom e para mim que sempre gostei muito de esporte e do especializado também, está no paraíso, é muito bom. Trabalho? Muito trabalho, porque exige muitas matérias para o longo do dia, mas tem sido muito bom, né, Bárbara? É muito bom, porque você liga o rádio, né, às 6 horas da manhã, você já tem informações de Atlético, Cruzeiro e América. Você liga às 6h30, você já tem novas informações a respeito de Cruzeiro e Atlético e América. Ontem, inclusive, durante o julgamento de Cruzeiro e Atlético, né, dos dirigentes, do Pierre, do Bernardo, dos atletas do Cruzeiro também, lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nós éramos a única rádio que estava falando em tempo real o que estava acontecendo lá. Claro, outras rádios abordariam esse assunto? Sim, mas naquele momento, o fato de ter uma rádio 24 horas por dia esportiva permite isso. Você vai ligar e vai saber em tempo real o que está acontecendo. A Esportes FM 94.1, a rádio que é do seu esporte, hein? Liga o rádio. Agora, você cobre o América pela Esportes FM. Como que tem sido esse desafio? Porque cobrir o esporte e cobrir a rotina de um time é muito diferente. Você se dedica exclusivamente a esse time. Falar do time é falar de Washington Luiz e falar do América é falar de você. Como que tem sido essa experiência de cobrir a rotina do Coelho, o América que está numa Série B de um campeonato, que é um campeonato também muito difícil, tanto quanto ou até mais difícil pelas condições e recursos que a Série A do Campeonato Brasileiro? Então, Bárbara, é isso bem que você disse, assim, cobrir, você acaba sendo confundido até com o clube, né? Porque quando se fala no clube, você está ali relacionado, né? Tem sido uma experiência fantástica, cobrindo o dia a dia de um clube. Eu acredito que você é uma outra experiência, das várias que a gente tem, né, no mundo do rádio esportivo, mas é uma experiência, sobretudo, muito bacana, porque você tem a oportunidade de vivenciar esse trabalho, assim. Todo esse trabalho que você tem, que o treinador faz ao longo da semana, você presencia uma conversa ali dele com o departamento médico, ou mesmo o treinador que vem para a resenha com a imprensa, que chega, olha, tal, aconteceu isso no jogo passado e agora tem uma situação. Você consegue ter uma dimensão muito maior para passar para o seu ouvinte, assim. Acredito que você setorizar o repórter facilita no seu convívio com o clube, para você obter as informações e principalmente se assegura para o seu ouvinte, para o seu telespectador, que você tem ali uma informação um pouco mais fidedigna. Por quê? Porque você relaciona os fatos, né? Se tiver um dia no Cruzeiro, outro dia no Atlético, outro no América, você tem, claro, condições de fazer um bom trabalho, mas você perde esse link. Essa ideia de linkar, olha, semana passada você tinha dito, treinador, que se fizesse esse tipo de mudança, você teria esse tipo de consequência. Agora, você está se vendo nessa situação. E aí, o que você faz? Como é que vai ser esse processo? Então, é um pouco mais rico nesse sentido. E cobrir um clube tem sido muito bacana, cobrir o América, presenciar. E você disse bem, um campeonato que eu até considero ser um campeonato mais difícil do que a Série A pela situação dos recursos, às vezes os locais em que os clubes atuam. A disputa na Série B é ferrenha, assim, é difícil. Tanto é que um clube grande, quando desce, para ele voltar para esse acesso é complicado. O Atlético teve essa experiência, embora tenha voltado no ano seguinte, né? Mas não é fácil. E aí o América está nessa situação difícil, começou bem no campeonato, acabou perdendo ao longo da sequência. A gente vai falar mais do América logo depois, mas a gente consegue presenciar ali o dia a dia, a reação do jogador. Quando ele fica fora, quando ele vê que não está relacionado, num treinamento ou outro, você começa a perceber melhor as características de um, quer dizer, de outro, quem que o treinador tem como variações táticas ao longo do jogo, quem que ele pode explorar para cobrança de falta, enfim.
cobrir o clube. É bacana que você tenha essa visão geral, assim, sabe, do clube. Lá na Esportes FM, o Washington, portanto, é setorista do América, o Léo Gomide é setorista do Atlético e o Diogo Ramalho é o setorista do Cruzeiro. O Washington também é um repórter de especializado e por isso a gente também vai falar sobre esse assunto aqui no Rede Social Esporte Clube. E aí nós temos comentaristas, nada mais, nada menos que o Éder Aleixo, o Bomba, que jogou muito bem nos dois times, mas fez mais sucesso no Atlético. Admar Oliveira, imparcial, Everton Guimarães como narrador, enfim, uma equipe completa, trazendo para você 24 horas de esporte, 94.1 em Esportes FM. Nós vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Rede Social Esporte Clube e aí sim, eu vou querer saber do Washington. Como que foi essa derrota do Cruzeiro ontem para o Botafogo, o empate do Atlético sem gols com o Bahia e também, melhor do que ninguém, o Washington vai falar sobre o empate sem gols do América com o Paraná Clube e a preparação para o jogo contra o Criciúma. O nosso futebol em pauta daqui a pouquinho no Rede Social Esporte Clube. Fique ligado. De volta com Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Hoje um programa especialíssimo recebendo o repórter Washington Luiz da Esportes FM 94.1, repórter do América e também de esporte especializado. Aqui pelo twitter.com/rede social EC. O Fernando Barbosa, bom dia, hoje é sexta. O Cruzeiro deu mole demais, deixa eu baixar aqui, deixou o Seedorf jogar e ele ganhou o jogo. O Pedro do Betânia, apesar do Cruzeiro ter perdido, bom dia para vocês. Bom dia, Pedro. Obrigada pela audiência. O Fernando Barbosa. Cada dia que passa, vejo que o time do Cruzeiro está nas mãos do técnico errado. Opinião. Nós vamos tratar disso aqui. Eu quero saber a opinião do Washington a respeito do técnico Celso Ruth. O Leonardo, Léo Munk. Já falei e volto a repetir. Pirulito já está contratado e está resolvendo problemas pessoais. Está contratado para onde? Quem é Pirulito? Mande para mim aqui, Leonardo, que ninguém entendeu direito a sua participação. Muito obrigada e fica aguardando aqui os esclarecimentos. O @Flávio30. Bom dia para a musa da TV Mineira. Muito obrigada. Bom dia para você. E que legal, Michael Jordan no programa. Eu te avisei que ia chegar para você uma cornetada. É verdade, você diz. Você tinha dito, mas está valendo. Que bom, Michael né? Jordan? Comparação bom demais, né? Podia ser Péricles da Exalta Samba. Você tinha Eu não ia perder né? a oportunidade, claro. Podia, não, claro. É importante sempre. Ô, gente, vida que segue aqui no Rede Social Esporte Clube, vamos falar do nosso futebol. O América empatou sem gols com o Paraná Clube e na hora que você acha que o América vai, ele não vai. Perdeu o técnico Givanildo Oliveira, trouxe o técnico Milagres, perdeu o técnico Milagres que voltou para a base do Coelho e agora é o novo velho técnico Mauro Fernandes. Na verdade, eu acho que o Givanildo nem deveria ter saído, porque a culpa da queda do América, claro que não era dele. Você concorda comigo? Acha que a contratação de um novo técnico agora foi boa, né? Porque o Mauro Fernandes é um técnico que conhece muito bem o Coelho, conhece a história, conhece a situação que o América está vivendo hoje, que é uma Série B. Afinal de contas, foi ele que deu acesso para o Coelho em 2010. Verdade, Bárbara. Agora, tem uma situação. Você disse bem, eu concordo. Acredito que a saída do Givanildo tenha sido precipitada na equipe americana, justamente porque ele vinha fazendo um bom trabalho, o América chegou à liderança, esteve bem no início da competição, as equipes vinham jogar com a América aqui no Independência e diziam o seguinte, olha, vamos lá tentar um empate, porque o América estava muito bem, começou avassalador na competição, já tinha feito um campeonato mineiro muito bom, eliminou o Cruzeiro, chegou na decisão contra o Atlético, e aí o América, de repente, começou a despencar, começou a não ter os resultados. Agora, por que isso? Onde que estava o principal problema? Na minha opinião, e aí não é desculpa mesmo, acho que faz diferença, o Givanildo teve jogo que ele teve 7 desfalques do time titular. Isso mexe com qualquer esquema tático de qualquer treinador, pode chamar o principal treinador que as pessoas consideram, ele teria problemas. E aí, esses constantes desfalques na equipe americana... E o fato também de não ter um banco qualificado. Exato. As peças de reposição, né? Como, se não gosta de falar muito peça, dá uma ideia de motor, né? Engrenagem, tem uns treinadores que gostam disso. Mas os jogadores que estavam chegando não conseguiram suprir, não fizeram o mesmo trabalho que os jogadores titulares vinham fazendo. E aí, o América inevitavelmente começou a perder. E aí, entenderam que era melhor demitir, então, o Givanildo. Na minha opinião, um erro, mas futebol é resultado. A gente sabe, a América no ano do centenário quer entregar para o torcedor de presente de volta o acesso à elite do futebol brasileiro. E aí contratou o técnico Milagres, né? Aí entrou o Milagres, que chegou no meio da confusão, assim, né? No meio da situação. Foi para a fogueira. Na minha opinião também, eu queria ver o Milagres começando, de repente, um trabalho, assim.
Ele começando o trabalho, ele sugerindo, montando o time, trazendo jogadores da base, que ele fez um trabalho magnífico com o América, campeão brasileiro, que fez uma campanha interessante na Copa Libertadores, também do Júnior. Mas aí ele vem e assumiu, boa vontade. A diretoria até chegou a dizer o seguinte, não, o Milagre sabia que era uma aposta, a gente ia ver se o trabalho der certo, ele continuava, né? Assim, então, a demissão do Milagres, a saída do Milagres, não foi algo surpresa até para ele mesmo. Ele sabia que se não desse certo, ele teria que sair, e foi o que aconteceu para chegar o Mauro Fernandes. E aí o Mauro vem com toda a bagagem, com experiência. Ele foi o treinador do acesso, como você disse, em 2010. Começou, era importante demais o jogo do CRB, a gente dizia, conversava com o Mauro no dia a dia no CT Lana Drummond, e aí ele dizia o seguinte, olha, é preciso começar e começar vencendo, para você ter tranquilidade de executar o trabalho, né? O América já vinha de resultados ruins, e aí ele conseguiu estrear, conseguiu vencer fora de casa, venceu o CRB em Maceió, e aí o América não consegue vencer desde o dia 17 de julho, a 11ª rodada, quando o América venceu o Guaratinguetá no Independência, o time não volta a vencer aqui. E aí eu fico pensando, a gente conversando com os jogadores, é pressão, o psicológico tem pesado mais, porque o time tem jogado fora de casa, bem ou mal tem conseguido bons resultados, mas no Independência não está engrenando. Precisa de um pouco mais de tempo, então, para o Mauro Fernandes, porque a Série B é jogo em cima de jogo, ele não tem tempo de fazer treinamento. Os jogadores se representaram ontem, por exemplo, trabalho regenerativo. Hoje ele deve comandar um treino técnico, tático ou mesmo coletivo, já pensando no jogo do Criciúma, que é dificílimo no Heriberto Rilse, contra a equipe do Criciúma, que é vice-líder simplesmente da competição. É verdade. Mudando de assunto, a América que, portanto, enfrenta o Criciúma no final de semana, jogo que você acompanha pela Esportes FM 94.1 com o Washington Luiz nas reportagens. E olha aqui, vamos falar do Cruzeiro, que perdeu para o Botafogo aí, ó, lá no estúdio da Esportes FM, com o Serginho, o líbero do vôlei, os 3 repórteres, Diogo, Washington e Léo Gomide, Everton Guimarães, o nosso narrador, Fábio Pinel, coordenador de produção e também o narrador da Esportes FM. E você estava lá também, né? Eu tô vendo lá, é verdade. Eu tava me vendo invisível ali, né? Do lado do Serginho estou eu ali também. Agora falando do Cruzeiro, Washington. Um Cruzeiro que perdeu para o Botafogo ontem por 3-1. Inclusive pode até colocar a charge do Duque, que mais uma vez foi sensacional. Ele perguntou, o moço está perguntando, dói? O Sidorf, é verdade, deixaram o Sidorf jogar, o cara jogou, fez simplesmente o jogo inteiro sozinho. Lembrando que ele tem 37 anos e idade, gente, não é desculpa. É como eu conversava com o repórter Samuel Venâncio, da Alterosa, ele disse, Bárbara, a idade chega para quem não se cuida. Para quem se cuida, como o Juninho Pernambucano, o Zé Roberto do Grêmio, é o próprio Luiz Fabiano, e também o Sidorf no Botafogo, a idade não é problema não. Eu acredito, viu, Bárbara? O Sidorf acabou com o jogo, né? Acabou, simplesmente. O Cruzeiro fez 1-0 e aí a torcida pensa, né? Vive aquela expectativa, né? Agora vai, agora o Cruzeiro se acerta, já vinha de 2 vitórias, se emenda a terceira ganhando do Botafogo, aí briga pela Libertadores, já volta ao bolo. Aí, de repente, o time para e deixa o Sidorf jogar. Aí ele mostra que sabe, mostra porque que ele é o Sidorf, né? Com 37 anos, como você disse, além de ter feito os 2 gols, ainda conseguiu uma arrancada pelo lado esquerdo, ganhou na corrida do Leandro Guerreiro e conseguiu fazer o cruzamento para o gol terceiro do Botafogo. Acabou com o jogo, né? E o Cruzeiro muito inconstante. Eu acho que o que marca o Cruzeiro nessa temporada é essa oscilação. É um time que, de repente, faz um bom jogo, consegue uma boa vitória, aí sai e toma de 4. Aí depois volta, emenda 2 vitórias seguidas e depois perde de novo em casa. Eu acredito que o Cruzeiro ainda não se adaptou ao Independência. Jogando aqui, e o Cruzeiro ganhou... Vou falar, mas o Cruzeiro venceu o Náutico por 3-0. Quem viu o jogo, viu que não foi lá. Se você olhar quanto ficou o jogo no Independência, Cruzeiro 3, Náutico 0. Ah, foi fácil. Não foi. O jogo foi difícil. O Cruzeiro, depois que fez o gol no segundo tempo, é que começou a ter os espaços e ia chegar. Então, eu acredito que o Cruzeiro, o que tem marcado o time do Cruzeiro é a oscilação. E é hora do técnico Celso Ruth sair. O nosso telespectador aqui manda, ó, o @Flávio30. Marcelo Oliveira não é mais treinador do Coritiba. Agora o Ruth cai, nem Corega segura o homem. Marcelo Oliveira, então, não é mais técnico do Coritiba. Você acha que já começa uma conversa do técnico Celso Ruth cair? Eu acho que não. Eu também estou para... Porque se o Cruzeiro está onde está, é por causa do Celso Ruth. Principalmente. A gente não pode desconsiderar o trabalho do Ruth, não. Tem ressalvas? Tem. Eu, por exemplo, quero entender por que, por exemplo, que o menino da base do Cruzeiro não é relacionado. Por que ele não escala o Lucas Silva? Né? O Sandro Silva está jogando. Exatamente. Né? E aí teve uma hora que a gente até...
acompanhava, via o jogo e acompanhava pela Esportes FM, a Dimar ainda dizia, ó, parece que houve uma mudança no posicionamento, o Sandro Silva agora vai marcar o Sidorf. Meu Deus! É assim. E aí eu não sei por que ele não dá essa oportunidade, quer dizer, deu a oportunidade, ele vinha jogando bem, de repente sumiu, né, dos relacionados. Mas eu não sei se é o momento de trocar o treinador, não. Eu acho que seria muito mais prejudicial, porque até que chega outro treinador para conhecer o grupo, para tentar colocar uma filosofia de jogo dele, trocar o pneu com o carro andando, a gente sabe que é muito complicado. Muito complicado. Então, a questão é o Celso Roth tentar trabalhar e principalmente a pressão. Eu acho que o Cruzeiro joga muito pressionado aqui na Independência. Também acho, pela torcida principalmente. O Cruzeiro que enfrenta no final de semana o Sport Recife. Para fechar, o Atlético, que empatou em 0-0 com o Bahia. A torcida começa a ficar preocupada, afinal de contas o time é líder, sim. Mas se o Fluminense vencer hoje, depois de 15 rodadas, o Atlético perde a liderança do Campeonato Brasileiro. É hora de se preocupar ou o torcedor pode ainda ficar tranquilo e com calma, que o Atlético também não desandou, não? Tem duas coisas. O Atlético não desandou, mas também não pode ficar tranquilo demais, não. É o momento de piscar alerta ligado no Galo, porque muito se falou naquela gordurinha, o Atlético queimou. Pois é, aquilo já passou. O Atlético fez um bom trabalho durante o campeonato, que se ele não se cuidar daqui para frente, vai tudo por água abaixo. Então é momento, sim, de parar, o técnico Cuca chamar o pessoal, galera, vamos voltar para o foco. Assim. O Atlético tem uma chance, eu acredito que ainda tem muitas chances de ser campeão brasileiro, apresenta um futebol muito interessante, mas nos últimos jogos o Atlético vem deixando muito a desejar. Né? Sentiu muito. O Jô principalmente não tem conseguido jogar como estava antes. Assim. Ele que é um jogador importante, eu gosto do futebol do Jô, ele tem jogado bem no Atlético. E o time perdeu um pouco desse foco, na minha opinião, assim, sabe? É hora de chamar, o Cuca chamar e falar, olha, galera, o Grêmio está chegando, o Grêmio é um time que se você deixa chegar, ele chega, conquista e depois não solta mais. O Vanderlei Luxemburgo é o treinador que sabe ganhar. Diferente do Vasco, né, que chega e aí depois começa a cair de novo. Você aproveitando, né? Caindo aqui, ó. Você aproveitando para dar aquela alfinetada, né? Mas o Vanderlei Luxemburgo, que sabe como poucos ganhar esse campeonato, né? Em 2003, a gente lembrar com o Cruzeiro, foram só 100 pontos. Então, assim, é um time que é perigoso. O Fluminense, se vencer, assume a liderança. Então, é hora de preocupar, sim. É hora de parar, de chamar, de voltar para o foco. Mas não tem desespero, não. O Atlético ainda tem... E o tal jogo a menos, porque o Atlético tem um jogo a menos. O Atlético vai jogar com o Flamengo. Vai. A situação é outra agora. Apesar que o Flamengo vem de 2 derrotas, né? Não tá lá grandes coisas, mas ainda é melhor do que naquele período. Se fosse na época mesmo do confronto, eu diria que o Atlético, com certeza... conseguiria, mas hoje já é complicado, já não é tão certa a vitória do Galo. Então é hora, sim, de retomar o foco para conseguir continuar rumo ao título. Ô, Washington, seu Ivan tá ali me dando tchau. Infelizmente, o Rede Social de Esporte Clube de hoje terminou, mas você vai ter que voltar porque é muito assunto, passa muito rápido. Eu ainda queria que você fizesse uma pequena narração para o nosso telespectador sobre o vôlei, porque ele sabe tudo de vôlei. O Sada Cruzeiro que venceu o Carmelo Roen do Uruguai ontem pela estreia do Sul-Americano do Chile. Hoje pega o Deportivo Colón às 4 horas da tarde. Não dá para perder porque é Brasil, é Minas Gerais no Sul-Americano do Chile. Muito obrigada. Quem quiser acompanhar o Washington, basta ligar 94.1 Esportes FM, que ele está lá falando diariamente a respeito do América. Washington, muito obrigada. Termina fazendo uma narraçãozinha? Muito bem. Olha, eu sei pegando aqui como você... Se fosse no rádio, né? Fosse no rádio, a gente faria o seguinte. O Cruzeiro jogou, o Sada Cruzeiro bem lá no Sul-Americano. Então vamos lá, seria uma coisa mais ou menos assim, um lance fictício, né? Douglas Cordeiro para o saque para o time do Cruzeiro. Pode ser decisivo agora para o time do Sada. Douglas Cordeiro sacando taticamente, recepção do time uruguaio. Olha o bloqueio triplo do Cruzeiro saindo, subindo na entrada de rede. Não passa, essa bola é ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro fecha o jogo por aqui. Primeira vitória no Sul-Americano de vôlei. Deu Cruzeiro, não deu para o time uruguaio, não segurou a onda. É sensacional. Palmas, muito obrigada. Volte sempre aqui no Rede Social Esporte Clube e a gente se encontra na Esportes FM mais tarde. Claro, sempre que tiver à disposição de vocês aí. E claro, nos acompanhe na Esportes FM 94.1. Isso mesmo. Muito obrigada pela audiência. Eu te vejo na Esportes FM de tarde. Um super beijo e até amanhã.